pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira unidade da disciplina Física Geral 2. Eu sou o professor Robert Saraiva Matos e agora nós vamos estudar temas fundamentais para entender como o calor se comporta, como a temperatura é medida e como a energia térmica é transferida e transformada. Começaremos com a termometria, que é a parte da física que estuda os instrumentos e os princípios usados para medir a temperatura. Vamos compreender o fenômeno da temperatura como medida de grau de agitação das partículas e a importância do equilíbrio térmico, introduzido pela Lei Zero da termodinâmica. Também veremos como diferentes escalas termométricas, a exemplo da escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit, são usados e como converter entre elas, como fazer a conversão entre essas escalas. Em seguida, pessoal, entraremos no conceito de calor, que é a energia térmica em trânsito entre corpos a diferentes temperaturas. Vamos estudar as três formas de transferência de calor, incluindo condução, como uma colher metálica esquentando uma panela, por exemplo. A convecção, como o fenômeno que ocorre em uma água fervendo. E a irradiação, que representa o calor do Sol chegando até nós, por exemplo. Falaremos também sobre a quantidade de calor, capacidade térmica, calor específico e os efeitos do calor, como, por exemplo, a questão da dilatação térmica dos corpos. Chegamos, então, ao ponto central desta unidade, a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica afirma que a variação da energia interna de um sistema físico é igual ao calor transferido menos o trabalho realizado pelo sistema. Uma equação famosa que nós vamos estudar ao longo do nosso curso. Em outras palavras, pessoal, a primeira lei da termodinâmica é uma forma de aplicar a lei da conservação da energia aos processos térmicos. A mesma lei que a gente viu na nossa disciplina de Física 1, contudo agora aplicada a processos térmicos. Vamos aprender a aplicar essa lei em situações reais, como em sistemas fechados, motores térmicos e transformações gasosas. Veremos como exemplo de processos térmicos que inclui o processo isotérmico, que é quando um sistema físico evolui através de uma temperatura constante. Também o processo isobárico, que ocorre a pressão constante, e o processo adiabático, que ocorre sem troca de calor. Finalmente, nós estudaremos o processo isocórico, que ocorre quando o sistema evolui a volume constante. Esses processos, pessoal, eles nos ajudam a entender o comportamento de gases e as transformações de energia em sistemas físicos tecnológicos. Os conceitos dessa unidade são fundamentais para a compreensão de motores, de geladeiras, caldeiras, sistemas de climatização, além de fenômenos naturais como a formação de nuvens e a regulação térmica do corpo humano, por exemplo. Entender, portanto, a termodinâmica é entender como a energia move o mundo, literalmente. Nesta unidade, portanto, vocês terão acesso, novamente, a leituras, exercícios, atividades que a gente propõe aí na plataforma para consolidar esse aprendizado ao longo desta unidade. Portanto, pessoal, novamente, a gente sempre reforça, participem das discussões, perguntem sempre que vocês tiverem dúvidas, aproveitem o nosso tutor à distância, que está sempre disponível para atender vocês, e aproveitem esta etapa para fortalecer aí, ainda mais a base de conhecimento de física que vocês têm. Ok? Então, um ótimo estudo a todos e até a nossa próxima aula.